Então, quando ele mata aquele animal, abre de cima e embaixo, é o véu do templo que está sendo rasgado. Aquelas roupas é tirada, cobre Adão, cobre Eva, eles serão expulsos do jardim, eles vão ter uma ordem agora que vai ter um querubim, que vai guardar o jardim para que eles não possam entrar mais no jardim. E Adão e Eva, ele vai fazer um negócio muito interessante. Ele vai construir a tenda dele perto do jardim. E aqui está um segredo, porque todos aqueles que se afastam da presença de Deus, você pode ter certeza, mesmo afastados da presença de Deus, sempre vai ter alguma coisa que vai fazer ele lembrar das coisas de Deus. Ou ele vai ouvir um louvor na rádio, ou ele vai ouvir alguém falando de Jesus, ele vai passar na frente de uma igreja, vai ouvir um louvor, e aquilo vai mexer. Adão construiu a tenda dele, irmãos, pertinho do jardim do Éden. Ele estava pertinho do jardim do Éden, ele ficava olhando para o jardim, e na cabeça dele ficava assim: nós não podemos mais entrar lá, mas vai chegar um dia que aqueles querubins não estarão mais ali, porque eles acreditavam naquele cordeiro que foi morto. Eles não sabiam que aquele cordeiro apontava para Jesus, nós sabemos. Só que eu falo para você, se a ceia, naquele momento ali foi a primeira ceia da Bíblia, porque houve a morte do cordeiro, Deus falou para Adão, nós entendemos isso aí, irmão, não está escrito lá que eles comeram do cordeiro, mas nós entendemos, por quê? Porque nós temos todo o restante da Bíblia. Quando acontece que Deus vai tirar o povo do Egito, Deus manda eles matar um cordeiro, passar o sangue nos umbrais da porta, para que a morte não entre lá. Todos lembram desse texto? Êxodo capítulo 12. Deus vai dar uma ordem, ó, vai vir um anjo da morte, ele vai matar todos os primogênitos do Egito. Só que a casa que tiver sangue nos umbrais, o espírito da morte vai passar por cima. Aí que vem o termo de Páscoa. Pessar. Passar por cima. É a Páscoa. Então, nós entendemos, quando a gente, à luz do texto de Êxodo, capítulo 2, a gente olha para o jardim no Éden, a gente começa a entender que Deus matou aquele cordeiro, Deus cobriu Adão e Eva com sangue, porque se não fosse aquele cordeiro, eles teriam que morrer, porque a sentença era, Deus falou, quem comer desse fruto verdadeiramente morrerá, e eles não morreram. Então foi por causa do cordeiro. Então nós acreditamos que eles comeram daquele cordeiro. Agora você imagina, 2 pessoas comendo um cordeiro. É muita carne, irmão. Lá em Êxodo 12, ele fala que se o cordeiro fosse grande demais para a família, tinha que dividir com o vizinho. Só que no Jardim do Éden não tinha vizinho. Era só 2 seres humanos ali. Eu imagino Adão olhando para Deus e falando assim, mas Senhor, parece que esse cordeiro multiplicou, é muita carne. E Deus falando para ele, você vai ter que comer tudo. Porque você não tem vizinho. Mas você carrega dentro de você a humanidade. Porque enquanto ele estava comendo da carne do cordeiro, ele estava liberando uma palavra silenciosa, uma mensagem silenciosa. Eu pequei, e por causa do meu pecado, todas as gerações vão pagar. Então agora eu vou ter que participar desse cordeiro, para que a bênção alcance também todas as outras gerações que vão vir. Quando você olha para a palavra Adão, Adam, também é a palavra para a humanidade. Então toda a humanidade estava em Adão. Adão precisou comer aquele cordeiro inteirinho, para que todos aqueles que fossem depois dele tivessem a segunda chance, a chance que nós temos hoje. Interessante, né? Imagina ele comendo. E detalhe, a palavra Adam, tanto é a palavra para a humanidade, como também é palavra para vermelho. A palavra Adam é a palavra radical. Lembra que nós falamos da palavra radical? Que ela vai dar ramificação para outras palavras? A palavra Adam também dá para Éden. Éden, além de lugar de delícias, também é terra. E terra vermelha. Então Deus estava falando assim, Adão, a humanidade está em você e a partir de agora você é um homem vermelho. Porque o sangue do cordeiro estava sobre ele. E a morte não poderia mais tocar. Para a gente encerrar, por que é importante estudar? Irmãos, Jesus estudou, os discípulos estudaram, os bispos, os presbíteros estudaram, e nós como igreja também precisamos estudar. Na época de Paulo, tinha 2 escolas rabínicas, né? Eu até marquei o nome dos 2 professores aqui, ó. Hilel, Rabino Hilel.
que era a escola rabínica de Gamaliel. Esse Hillel, ele veio da Babilônia, ele era vô de Gamaliel. Aos pés de Gamaliel, Paulo estudou. Paulo conhecia muito da palavra. Hoje, toda a doutrina da igreja, a estrutura da igreja, quem deu foi Paulo, através das cartas paulinas, né? Então, Paulo ele veio dessa escola, essa escola de Hillel. Hillel, né, foi avô de Gamaliel. Acredita-se, não tem como provar, que Jesus estudou nessa escola de Hillel, que era uma das escolas mais bem respeitadas daquela época. E tem um outro rabino que chama Shibamai, né? E esse daí é uma outra escola teológica que eles ensinavam de forma mais radical. Hillel era uma escola teológica que eles acreditavam mais nas profecias, nas coisas voltadas para, como posso dizer, como se fosse uma teologia livre. E o outro não, o outro já era radical. E aí, para a gente concluir, com os bispos e os presbíteros, né, surgiu duas escolas teológicas com o tempo, que foi as duas mais importantes, que foi a escola que tinha em Alexandrina, no Egito, que nessa escola de Alexandrina, o Apolo dava aula lá, estudou lá, né, melhor dizendo. O Apolo é aquele que aparece em 1 Coríntios, quando Paulo está dizendo lá, uns dizem que é de Apolo, outros dizem que é de Ceifa, outros dizem que é de Cristo. Aí ele vai dizer, um é quem planta, outro é quem rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Esse Apolo, ele é comparado quase igual a Paulo, o conhecimento dele, comparado quase igual a Paulo. Ele é... Não. Outra pessoa. Paulo, ele era Saulo, né? Que Saulo e Paulo é o mesmo nome, só muda a tradução. É que nem hoje. Tiago, aqui no Brasil, se for lá para os Estados Unidos, é James. Então, quando você pega a Bíblia King James, é a Bíblia do rei Tiago. Então, quando Paulo estava num determinado lugar, ele era chamado de Saulo. Quando ele voltava o povo de Israel, naquele território ali, era chamado de Paulo. Mas não é que Deus mudou o nome dele. É tradução. É mais com linguística, né? Não é nem bem, é o mesmo nome. É que depende do país que você tiver. Né? Foi que nem eu dei o exemplo, né? Aqui, Tiago, se você for para os Estados Unidos, é James. Mas o nome é o mesmo. É que muda a pronúncia, né? É a pronúncia. Essa é a melhor explicação. A pronúncia que muda. Então, havia duas escolas que eu encerro. A escola de Alexandria, no Egito, que foi onde Apolo estudou. E a escola em Antioquia, na Síria. Também tem historiadores que falam que o apóstolo João, aquele que escreveu o Apocalipse, ele já teve a oportunidade de ensinar nas duas escolas. Aí ele participou dessas duas escolas. Essas duas escolas foi formada pelos apóstolos, né? Pelos apóstolos não, pela geração que veio depois dos apóstolos, né? Os bispos e os presbíteros. A escola de Alexandria, eles acreditavam que tudo era uma alegoria, ou seja, eles espiritualizavam tudo. Né? Tudo era espiritualizado. Então, para eles, tudo era alegoria. E para a escola de Antioquia, eles entendiam de forma literal. Tudo que está escrito na Bíblia é do jeito que está escrito. Isso é de forma literal. Então, tinha essas duas escolas, eram as mais fortes, e foi dado sequência aí com a igreja primitiva. Amém? Então aqui a gente encerra. Deu aí mais ou menos 1 hora de estudo. Eu falo para os irmãos, se vocês conseguirem vir, é bom. Mas se não conseguir vir, acompanha lá pelo YouTube. A partir de semana que vem a gente já começa a pegar aí uma doutrina fixa, né? A gente talvez já entra em bibliologia, então a gente vai ver o porquê do termo Bíblia, como que foi feito isso daí, da onde surgiu, por que a Bíblia protestante tem 69 livros, por que a católica tem 77. Vocês não sabem, mas tem uma outra Bíblia aí que ela tem 79 livros. Acrescentaram mais 2. Então, matéria de acrescentar, o povo é bom. Só que na hora de praticar é que é o difícil, né? Então, aí a gente vai estudar isso aí na matéria de bibliologia. Amém?
Vamos se colocar de pé? Vamos orar agradecendo? Show.